Fala galera, beleza? João aqui. E bom pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar implementando aí no ARTicket de vocês a função de ativar e desativar usuários dentro do ARTicket, né? Acontece muito que você pode estar querendo implementar o ARTicket numa empresa, enfim, no cliente seu, e aquele colaborador, aquele usuário que usa o ARTicket da empresa, né? Ele pode ter sido desligado, se transferido para outro lugar, né? E aí você não quer ter que excluir o usuário dessa pessoa, porque senão vai perder os atendimentos, né? Ou seja, não vai saber quais atendimentos aquele usuário fez, quantos atendimentos ele fez, quais filas ele pertencia, enfim, né? Então, para evitar esse problema de ter que excluir usuários, eu vou mostrar para vocês na aula de hoje como implementar o status de inativo e ativo, tá bom? Onde quando o usuário estiver ativo, ele vai conseguir fazer login dentro do sistema, e se quando o usuário dele estiver inativo, ele não vai conseguir fazer login dentro do sistema, tá bom? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês bem rápido, para a gente prosseguir com a nossa aula de hoje, tá? Então, o usuário de teste ele está inativo. Então, no momento em que eu sair aqui e tentar entrar com o usuário de teste, ele vai me retornar aqui que o usuário está inativo, precisa entrar em contato com o administrador. Agora eu vou voltar aqui no usuários e vou deixar esse usuário como ativo. Então, a partir desse momento que ele estiver ativo e eu logar novamente, ele já vai deixar eu fazer login com o usuário normalmente, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos para a aula de hoje. Bom, para a gente começar, eu tô com o ARTicket padrão, né, da comunidade aí do K9, tá bom? Eu vou usar ele como base, tá bom? Até porque não tem muita coisa implementada aqui, fica mais fácil de vocês implementar na versão que vocês têm aí hoje. Então vamos lá. Esse passo a passo com os códigos vai ficar durante uma semana, tá bom? Disponível no site. Depois só vai ser disponível dentro do curso do Chatbot Master. Então, se você tá vendo esse vídeo depois de uma semana que esse vídeo saiu, provavelmente esse código não está mais disponível, e aí você, para conseguir ter acesso a esse código, você precisa adquirir o curso do Chatbot Master, né? E também dentro do curso também já vem o ARTicket customizado com várias implementações, várias funções, inclusive com essa função implementada, tá bom? Então você não vai precisar se preocupar para implementar na versão do ARTicket do curso. Eu tô com o Visual Code aqui aberto, né? Ele tá me retornando aqui já com as pastas abertas. E primeiramente vamos lá, para a gente seguir aqui, a gente vai ter que criar uma migration, né? No caminho do back-end, na pasta source, dentro da pasta database. Essa migration, ela vai ser responsável para a gente poder criar uma nova coluna na tabela de usuários, né? Então aqui em usuários tem a coluna nome, e-mail, perfil e conexão padrão. Aqui a gente vai criar uma nova coluna com o status, né? Se o usuário está ativo ou desativado. Então vamos lá. Aqui vamos no back-end, pasta source, né? E aqui dentro de database. Aqui em database a gente tem duas pastas, né? A seed e a migration. A gente vai entrar dentro da migration e aqui a gente vai clicar com o botão direito, criar um novo arquivo e dar um Ctrl V. A gente vai criar esse novo arquivo aqui. No caso é uma migration nova para adicionar uma coluna na tabela de usuários. Aqui você vai copiar esse comando que tem aqui, todo ele aqui, e vai colar aqui dentro. Vai dar um Ctrl S e beleza, criamos a migration. Agora, a gente vai precisar incluir na model de usuários, né? A model é o modelo, né? Que ele vai retornar ali todo o padrão de como é a coluna de usuários. Então, vamos acessar o backend, pasta source, models e users.ts. Então, a gente vai vir aqui, ó, dentro de source, models, users.ts. Ok? Beleza, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai incluir essa coluna de status ativo e inativo, tá bom? Aqui você pode incluir, sei lá, em qualquer canto aqui que você quiser, né? Eu vou incluir depois desse perfil de admin, vou dar um Ctrl V e um Ctrl S para salvar. Agora, a gente vai precisar acessar dentro da pasta helpers o arquivo serialize user. Então vamos fazer isso aqui também. Não tem erro, pessoal, é só vocês seguir o caminho que está aqui e vai dar tudo certo. Vamos acessar backend, pasta source, helpers e serialize user. Então vamos lá, backend, pasta source, helpers e serialize user. Aqui basicamente é um help, né? Um arquivo de ajuda onde ele retorna aqui os campos que tem disponível na tabela de usuários. E a gente vai ter que incluir esse campo de status, né? Que a gente já acabou de adicionar. Então vamos vir aqui, ó, dentro de interface serialize usage, a gente vai inserir o campo status e string. Então aqui dentro de serialize user, a gente vai incluir aqui o status. Pode incluir em qualquer canto aqui, pode ser no último, abaixo de WhatsApp ou aqui no primeiro, enfim, não importa a ordem. Agora, dentro desse export const serialize user, a gente também tem que incluir
o status aqui, tá? Então você vai inserir esse comandinho aqui dentro. Pode ser a ordem que você quiser, contanto que tenha aqui dentro. Agora, a gente precisa incluir essa coluna de status também no controller, né, no controlador de usuários, que é onde tem os métodos de retornar todos os usuários, criar um novo usuário, deletar, enfim. E como é que a gente faz isso? Podemos fechar aqui. E aqui, pessoal, é o seguinte, o caminho para a gente chegar lá é basicamente backend, pasta source, controllers, e dentro de controllers a gente vai ter todos os controllers que tem dentro do ATicket, incluindo o user controllers, tá? Backend, pasta source, a gente vai ter a pasta controllers e aqui vamos acessar o user controller. Aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, na linha que ele informa aqui, você pode até copiar e aqui dar um Ctrl F, vamos ver aqui, nessa linha do story, né, do método story, que é o método onde armazena usuários, ou seja, na hora que está criando um usuário, a gente tem que alterar isso para incluir a coluna de status. Então aqui, depois do WhatsApp ID, a gente põe uma vírgula e adiciona o status, tá bom? Dentro de const user, dentro dessa linha aqui, você pode até dar um Ctrl C e um Ctrl F para pesquisar. Dentro dessa linha, você tem que incluir o status, a coluna de status, né? Então você vai copiar e colar aqui. Ele deu esse erro, mas calma que ele já vai desaparecer, tá? Agora, você vai acessar backend, pasta source. Dentro da pasta source, a gente tem uma pasta chamada services. E dentro dessa pasta, a gente tem uma pasta chamada de user service, que é onde fica todos os serviços dos usuários, né? E aqui tem o auth user service, né? Que é responsável pela autenticação do usuário, né? Então você vai fazer o seguinte, vamos lá nesse caminho, ó, backend, pasta source, temos aqui services, users services e tem o auth user service, tá bom? Dentro desse caminho, você vai fazer o seguinte, você vai copiar essa linha, abaixo dessa linha aqui, ó, abaixo dessa linha que a gente está copiando, vamos pegar e dar um Ctrl F. Então, abaixo dessa linha, você vai incluir o seguinte comando. Você vai incluir esse comandinho aqui que você acabou de copiar, tá bom? Então, esse comando aqui, ele vai verificar se o status do usuário é diferente de ativo, né? Então, se na hora que ele autenticar, colocar o usuário e senha dele, né, o e-mail e senha, e clicar para entrar. E se ele vai fazer uma verificação aqui, se o usuário, o status do usuário é diferente de ativo. Se for, ele vai retornar uma mensagem de erro, né, dizendo que o usuário não está ativado, né. Então a gente pode dar um Ctrl S. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai acessar dentro de services, de user service, a gente vai acessar o create user service, tá bom? Então aqui mesmo a gente já está. É só vir aqui em Create User Service. E dentro de Interface Requests, você vai incluir o status e string. Então vamos incluir aqui, colocando o status aqui dentro de Interface Request. Né? Você vai dar um Enter, dar um Ctrl V. Agora, dentro de Interface Response, você vai incluir também o status de string. A gente já incluiu em Interface Request, agora vai incluir Interface Response. Então aqui dentro você pode dar um Enter aqui, ó, e colar aqui dentro também, tá bom? O próximo passo, dentro de const create user service, né? Você pode até copiar esse comando aqui, copiar essa linha e dar um Ctrl F aqui e encontrar ela, tá? Então aqui dentro você também tem que incluir a coluna de status. Então vamos copiar e incluir ela aqui dentro. Por quê? Porque na hora que o usuário for criado, ele já vai com status como ativo. Agora você vai copiar essa linha, né? Vai dar um Ctrl F aqui, dar um Ctrl V e você vai alterar essa linha para a linha que está aqui. Tá bom? No caso é só basicamente incluir o status aqui, né, do lado do name. Então se você não quiser alterar é só colocar uma vírgula e colocar status que vai funcionar. Agora, dentro de const user await user create, dentro dessa linha, né, você vai dar um Ctrl F, um Ctrl V e aqui você também vai incluir status. Então vou só copiar aqui, ó, vou dar um enter aqui, colocar uma vírgula e pronto. Basicamente isso. Então, nesse arquivo de Create User Service já foi, não temos mais nada para incluir aqui, certo? Então, podemos fechar. E agora, a gente vai fazer o seguinte, dentro de List User Service, também dentro de User Service, a gente vai procurar essa linha aqui. Então, vamos dentro de Backend, SRC, Services, User Services e List User Service. Então, você vai dar um Ctrl F, um Ctrl V, e aqui dentro, você vai substituir por essa outra linha aqui, que é basicamente a mesma coisa, só está incluindo aqui o status também. Agora, vamos para Update User Service. Então, a gente, dentro aqui também do User Service ainda, a gente vai dar acessar o arquivo Update User Service. Aqui,
é a mesma coisa, tá? Dentro de interface user data, você vai incluir o status string. E dentro de response, você vai incluir também o status do string. O status como string, tá? Você vai copiar essa linha, dar um Ctrl F, um Ctrl V. E dentro desse esquema aqui, você vai incluir também o status. Então você vai copiar essa linha aqui e pode colocar em qualquer parte aqui, dar um Ctrl V, lembrando que tem que incluir uma vírgula e beleza. Agora você vai copiar essa linha, vai voltar aqui, dar um Ctrl F, um Ctrl V e você vai alterar essa linha para essa outra linha aqui. Então você vai basicamente dar um copiar e colar aqui. Um pouco mais abaixo você vai copiar essa linha e vai alterar ela para incluir também o status, tá? Então, beleza. E dentro de await user update, né, que é onde ele aguarda o usuário ser atualizado, você também vai incluir a coluna de status aqui. E ok. Nessa página de update user service a gente já concluiu. Vamos para a próxima. Agora, a gente já fez todas as alterações do back-end, né? E agora a gente precisa alterar algumas coisas no front-end, para que na hora que a gente acesse a página do usuário, a gente consiga visualizar o select para alterar se o usuário está ativo ou inativo, para poder e também incluir a coluna a mais aqui para retornar para a gente o status do usuário. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, dentro do front-end, agora não é mais o back-end, então podemos fechar isso aqui, e dentro de front-end, na página source, né, dentro da pasta source, dentro da pasta pages, a gente vai ter várias páginas, incluindo a página de usuários. Dentro da página de usuários, a gente vai ter o index.js. Aqui a gente vai fazer as alterações necessárias, tá? Então, abaixo dessa linha aqui, ó, onde tem o WhatsApp, né? Você pode dar um Ctrl F e um Ctrl V. No caso, ele vai... Deixa eu pesquisar só pelo nome da tabela aqui, ó. Pronto. Da célula, né? No caso, WhatsApp. Abaixo dessa linha aqui, você vai colocar essa outra aqui, tá? Então vai copiar, vai dar um Enter aí, não dá um Ctrl V. Você só indenta aqui um pouquinho, né? Só para deixar organizadinho e beleza. Abaixo dessa linha aqui, que é onde retorna o nome do WhatsApp, da conexão que o usuário está vinculado, né? Você vai incluir essa outra linha aqui. Então aqui você dá um Enter, dá um Ctrl V e pronto. Feito isso, a gente precisa incluir o select no modal, né? Então na hora que a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, já alterou, tá aqui desse jeito ainda na tabela, porque a gente não incluiu a tradução, mas já a gente resolve isso, tá? Precisamos incluir o select aqui, tanto na hora de editar o usuário, como na hora de adicionar o usuário, ele precisa ter o select para me dizer se o usuário vai estar ativo ou inativo, né? Então vamos lá, dentro de front-end, pasta source, components, a gente vai ter uma pasta chamada user model, né? Então vamos lá, aqui dentro de pages, a gente pode diminuir ele aqui. E dentro da pasta source, a gente vai ter components. E dentro de components, a gente vai ter users. A gente vai ter o user modal, né? Então a gente clica em index.js. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abaixo do modal de status. Eu posso até copiar essa parte aqui só. Dar um Ctrl F e Ctrl V. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver aqui. Modal, password. Abaixo do form control de permissões de usuário. Então, no caso aqui, eu posso colocar bem aqui, pessoal, dentro de profile, né? Então, abaixo desse form control aqui, onde tem para me selecionar se o usuário é administrador ou usuário, eu vou copiar esse campo todinho aqui, esse código, né? Dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro. Eu vou só indentar aqui para ele ficar mais bonitinho, né? Beleza. Agora, as traduções a gente precisa inserir dentro de front-end, source, translation, language, pt. Então aqui, se a gente vier aqui e clicar em editar, já vai estar funcionando. Porém, a gente precisa colocar as traduções. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui em users. Então aqui dentro de front-end, source, translation, language, pt.js, a gente dá um Ctrl F e pesquisa o local onde tem os usuários. E aqui dentro de table, vou colocar uma coluna a mais de status. Status. E aqui vai ser o nome de status. Beleza. Então aqui vocês viram que já foi, né? Ficou como status. A próxima tradução que a gente vai ter que fazer
é aqui, né, no User Model. Então vamos dar um Ctrl F, colocar User Model. E aqui, dentro do Form, né, então dentro do Form a gente vai ter dois Forms aqui. Vai ter o Active, então Active como ativo e o Inactive como inativo, certo? Se eu der um Ctrl S e voltar aqui na página, provavelmente agora já vai estar ativo e inativo. Pessoal, eu tô achando esse campo aqui muito bugado aqui nesse canto, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui, antes da verificação de permissão para editar as filas, né? Então vou dar um Enter, dar um Ctrl V e um Ctrl S. Pronto. Aqui já está perfeito, então aqui eu posso definir se o usuário está ativo ou inativo. No caso, se eu alterar aqui não vai funcionar, né? Porque ainda falta eu fazer, dar o npm run build no meu back-end e também subir a coluna adicional na minha tabela de usuários. Então para fazer isso, você vai ter que parar o back-end. Você vai parar o back-end e vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar a pasta dist que tem no back-end, vou deletar ela e vou dar um npm run build. Ele vai buildar o meu back-end novamente, né? Então, aqui, como eu baixei hoje o ATicket da comunidade, ele tá vindo com esses erros aqui, tá bom? Mas é de uma biblioteca que o ATicket está usando. Mas ele vai buildar o projeto normalmente, sem nenhum problema, tá bom? Você pode ignorar esses erros aqui. Agora que a gente buildou o back-end, a gente vai ter que fazer a migration da coluna que a gente acabou de criar, né? A gente vai rodar o comando npx sequelize db .migrate e o nome da migration que você criou, né? E aí você dá um enter, ele vai subir essa migration no nosso banco de dados e pronto, né? A partir desse momento agora a gente pode dar um npm start novamente para poder a gente startar o nosso back-end. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos acessar aqui o back-end. Eu vou criar um novo usuário, então ele já consta como ativo, ó, o administrador. Então eu vou criar um novo usuário com o nome de teste. Assim vai ser 1, 2, 3, 4 e-mail teste. Ele vai constar por enquanto como ativo. Esse usuário vai ser ativo por enquanto. Ele vai ser um usuário comum, nenhuma fila e nenhuma conexão, né? Então eu vou copiar o e-mail, clicar em adicionar, pronto. Então eu já criei esse usuário, consta como ativo. Agora se eu sair aqui do administrador, colocar o e-mail do usuário e a senha, clicar em entrar, ele vai entrar normalmente, né? Agora se eu vir aqui, entrar como administrador e aqui em usuários eu alterar o status do usuário teste para inativo, eu vou salvar e agora eu vou deslogar e tentar entrar de novo com o usuário. No momento em que eu clicar em entrar, ele vai me retornar aqui uma mensagem de erro, né? Ah, mas por que está vindo assim? Porque a gente não traduziu. Então a gente tem que traduzir essa variávelzinha aqui. Então vamos pegar aqui ela, deixa eu pegar aqui, ele está bem aqui, ó. Para traduzir é muito simples, vocês já viram eu fazendo, né? Vocês vão vir aqui em front-end, pasta source, translation, languages, pt.js e eu vou incluir lá embaixo, onde tem essas outras mensagens, tá? Então eu vou incluir ela aqui, eu vou copiar a mesma linha aqui e vou colocar o seguinte. Coloquei o usuário está inativo, por favor entre em contato com o administrador. Então agora toda vez que o usuário for entrar, ele vai receber aquela mensagem mais amigável, né? Então aqui, ó, o usuário está inativo, por favor entre em contato com o administrador. Então basicamente é assim que você consegue, né, deixar o usuário inativo e ativo dentro do ATicket, tá bom? Então é isso pessoal, até breve, até o próximo vídeo e fui!